A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 7, que traz por título o Evangelho de Marcos. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 7 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título o Evangelho de Marcos. Veja só, se você é professor, sempre estou recomendando que você possa iniciar a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal a dinâmica já está disponível. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso site, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: quem foi Marcos? Olha, qual a importância do Evangelho de Marcos? Quando o Evangelho de Marcos foi escrito? Quem já leu o Evangelho de Marcos? Quem pode citar um ensinamento, uma cura, um milagre realizado por Jesus no Evangelho de Marcos? Para quem Marcos escreveu? Eita glória! Será que os seus alunos vão ter este conhecimento? Eu não sei, você tem que perguntar. Quando eu falo para você iniciar fazendo perguntas, estou falando para você fazer uma avaliação diagnóstica, para assim saber os conhecimentos prévios dos seus alunos. Segue a dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Leitura bíblica está em Marcos, capítulo 1, versículo 38 a 45. Assim também como Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 31. Referência bíblica ou leitura diária. Veja só, sempre estou recomendando aqui que você, enquanto professor, tenha a missão de incentivar, motivar seus alunos e estarem fazendo o seu devocional toda semana. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar e compartilhar com seus alunos. E também no Instagram, viu? Pega nosso endereço, PR Giovanni Santos, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Toda quarta-feira no Instagram nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais para que você possa estar pegando e enviando para os seus alunos. Então, em nosso Instagram, você terá acesso à leitura diária em cartaz, vídeo chamada e despertador. Já com relação aqui em nosso canal no YouTube, toda quarta-feira também, às 9 horas e 5 minutos, nós postamos o nosso vídeo aula. Na mesma quarta, só que às 14 horas e 5 minutos é o momento da nossa dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na quarta-feira já estreou a lição número 8, pois postamos com antecedência, para que você possa estudar antes, viu, professor? Não deixe para estudar em cima da hora, não. Tô de olho. Mas dando seguimento, vejamos. Mensagem, Marcos capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Jesus ensinou que o Filho do Homem deveria sofrer muito. Jesus seria rejeitado pelos líderes religiosos.
ressurreição. Após 3 dias, Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Veja só, é necessário destacar que nós estamos estudando agora o Evangelho de Marcos, que faz parte dos evangelhos sinóticos. Já estudamos aqui, Mateus, Marcos e Lucas são classificados como evangelhos sinóticos, porque tratam do mesmo assunto. Olha, Jesus do mesmo ângulo. É claro que cada um acrescentou alguma coisa, diminuiu, escreveu a história, outros não, ensinamentos. Hoje, por exemplo, vamos estar estudando as características, o escritor, o período, a época, para quem Marcos escreveu. Já quero saber de você, quem foi esse Marcos que escreveu o Evangelho? Deixa aqui nos comentários. E já vai uma dica, viu? Lá no final desta aula, só no final, na conclusão, para você que ficar comigo até o final, vou deixar algumas novidades, algumas características, algumas diferenças sobre o Evangelho de Marcos. Somente no final, recomendo você já pegar sua caneta para fazer as anotações, tá bom? São pontos diferenciados da nossa lição. Eu creio que você vai gostar para passar essas informações que vai estar na conclusão deste vídeo, para que você possa passar para os seus alunos. Pega a nossa dica. Mas dando seguimento, vamos agora para a nossa introdução, onde está escrito o Evangelho de Marcos. Nesta semana estudaremos o Evangelho de Marcos, mesmo mais sucinto que os demais, a maior ênfase em Jesus como servo sofredor. Em diversas situações, Marcos evidencia as características humanas de Jesus, como ele sofreu a rejeição, sua profunda compaixão pelas pessoas e a enorme empatia quanto às necessidades dela. Assim é o nosso Salvador. Ele escolheu descer da sua glória e sentir na pele o padecimento humano. Portanto, tenha certeza que ele entende você e se importa com cada detalhe de sua vida. Ele é o melhor amigo que alguém pode querer. Usufrua da amizade com Jesus. Veja só, nós vamos estudar nesta semana o Evangelho de Marcos, que é o menor evangelho, mas, no entanto, é um evangelho também completo, onde vai estar contando principalmente a vida e ministério de Jesus. Olha o que ele fez, os milagres, a cura, Jesus Cristo sempre fazendo alguma coisa, Jesus sempre trabalhando, sempre executando a vontade do Pai. E Jesus no Evangelho de Marcos, ele é retratado como aquele servo sofredor, sempre está padecendo, está sofrendo, mas está fazendo a vontade do Pai. Então o Evangelho de Marcos vai estar classificando Jesus como servo sofredor, que sempre está em movimento, que sempre está trabalhando, que sempre está executando a vontade do Pai. Porque você sabe, todo o sofrimento de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou foi por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. Todo o sofrimento de Cristo foi para que hoje, eu e você, nós possamos ter a nossa vida eterna. Por isso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eita maravilha! Se prepare aí, viu? Porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas agora presta bastante atenção a esta novidade. A partir deste vídeo, a nossa dinâmica vai ficar no final de cada vídeo. Preste atenção a esta mudança. Isso mesmo, no final desta aula, vou estar colocando a nossa dinâmica para assim facilitar a sua vida. Também estou criando um novo canal chamado Descomplicando a EBD. Neste novo canal, eu vou estar colocando todas as nossas dinâmicas separados. Observação, neste canal a dinâmica vai estar junto com a aula. Você vai assistir a aula e no final vai ter o vídeo com a dinâmica. Se você gostar e quiser assistir a dinâmica separado, é só acessar o nosso novo canal com o nome, tá passando aqui, olha, Descomplicando EBD. Neste novo canal, eu só vou colocar separado a nossa dinâmica da revista de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Você terá acesso de uma forma separada em nosso canal Descomplicando EBD.
aqui em nosso canal oficial Descomplicando a Teologia, o vídeo da dinâmica vai ficar no final de cada aula. No nosso novo canal Descomplicando EBD, vai ficar o vídeo somente com a dinâmica para assim facilitar o seu entendimento. Mas uma novidade também, espero que você goste. Nós estamos criando o nosso canal somente de cortes relacionados aos nossos vídeos. Isso mesmo, muitas pessoas estavam pedindo, pastor, eu queria um vídeo mais curto, eu queria um pedaço do vídeo para que eu pudesse enviar para a minha turma, para os meus alunos, para que eles pudessem responder. Então, acabei de criar agora o nosso canal PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e está passando aqui também o nome do nosso novo canal, que será um canal com vídeos pequenos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 4 minutos, 30 segundos. São vídeos que você vai poder pegar e enviar para os seus alunos para assim facilitar o entendimento da sua turma. Isso mesmo. Sabe aquelas perguntas que eu faço? Você pode pegar este vídeo pequeno de 30 segundos, de 1 minuto, enviar para os seus alunos e pedir que eles estejam respondendo as perguntas. Ou talvez uma pequena explicação que eu trago aqui no canal, você pode colocar e enviar para os seus alunos no grupo no WhatsApp, fica à vontade. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Observação com relação a esta novidade. Estamos criando um canal específico para as dinâmicas, chamado Descomplicando EBD. Estamos também criando um novo canal, agora somente com vídeos curtos, de segundos, 4, 5 minutos, para facilitar sim o seu entendimento. Com relação aqui ao nosso canal oficial, Descomplicando a Teologia, não vai ter praticamente mudanças, porque a dinâmica vai ficar no final de cada vídeo. Vou deixar aqui passando o nome dos nossos novos canais, Descomplicando EBD, pode pesquisar e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? E dando seguimento agora à nossa aula. Que Deus te abençoe e fique com a nossa aula. Mas dando seguimento, vejamos. A visão do autor. O segundo livro presente no Novo Testamento foi escrito por Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele não foi um dos apóstolos do Senhor, mas inspirado pelo Espírito Santo, teve acesso a fontes primárias de quem testemunhou de tudo de perto, e assim, todas as informações que compuseram o texto que escreveu. Dedicado servo de Deus, sensível à voz do Espírito, provavelmente Marcos foi filho na fé de Pedro, assim como Timóteo foi filho de Paulo na fé. Observe o seguinte, o Evangelho de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, mas observação, Marcos aqui, ele não foi apóstolo. Marcos aqui não foi escolhido por Jesus entre os seus 12. Marcos não foi escolhido. Mas, no entanto, lá no Evangelho de Marcos, isso mesmo, no seu próprio Evangelho, no finalzinho do Evangelho, vai estar falando acerca dele. Ele é aquele, o menino do lençol. Já ouviu falar acerca do homem, do jovem, dos lençóis? É esse Marcos aqui, onde você vai poder ver isso lá no finalzinho do seu Evangelho, que você possa ensinar também para a sua turma. Destaco aqui que este Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. E quando Paulo e Barnabé vão fazer a obra do Senhor, na primeira viagem missionária, presta atenção, na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, esse Barnabé solicita a Paulo que leve com eles também Marcos. Mas, no entanto, no meio do caminho, esse Marcos desistiu de acompanhar e Paulo não gostou disso não, viu? Paulo ficou zangado, porque Marcos não quis acompanhar ele e Barnabé na primeira viagem missionária e acabou retornando, deixando assim Paulo chateado com ele. Mas depois de um tempo, esse Marcos também retorna à obra missionária e faz a obra de Deus. Por que estou falando isso? Para você entender que este Marcos, nós estamos falando aqui, ele está dentro do contexto do Evangelho, dentro do contexto com Cristo Jesus, dentro do contexto dos apóstolos, porque ele tinha conhecimento com cada um. Vou destacar aqui, já que Marcos não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo de Jesus, e porque ele tem esse conhecimento todo, acredita-se que todo acontecimento, todas as histórias registradas no Evangelho de Marcos,
ele teve esse contato com o apóstolo Pedro. Pois para muitos, Marcos aqui, ele é um filho na fé do apóstolo Pedro, que possivelmente passou as informações. O Evangelho de Marcos vai ser escrito por ele, mas as informações foi passado pelo apóstolo Pedro. Há até aqueles que dizem, na verdade, o Evangelho de Marcos deveria ser... Até aqueles que acreditam que o Evangelho de Marcos poderia se chamar o Evangelho de Pedro, porque possivelmente as informações contidas no Evangelho de Marcos, quem passou para Marcos foi o apóstolo Pedro, que tinha total experiência com Cristo Jesus. Isso aqui é para você entender o contexto histórico, para você passar para os seus alunos. Deixo aqui também, viu? Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso mesmo, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro na nossa organização da Vulgata Latina. Já estudamos aqui. Na forma de organizar a Bíblia, nós colocamos o Evangelho de Mateus como o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mas nós sabemos muito bem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos e que possivelmente os demais evangelistas, Lucas, Mateus, utilizaram o Evangelho de Marcos para suas anotações. Para você ver, o Evangelho de Mateus tem praticamente todo o Evangelho de Marcos. Se você pegar o Evangelho de Marcos e colocar dentro do Evangelho de Mateus, vai ter praticamente 99% do que está em Marcos, está também em Mateus. Porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e os demais se basearam também no Evangelho de Marcos. Até aí você entendeu? Pegou sua caneta, não tem para onde fugir. Você precisa pegar uma caneta e vai fazendo as suas anotações, professor. Pega essa dica. Marcos e sua conexão com os apóstolos. Foi rumo à casa da mãe de Marcos, onde um grupo de cristãos orava, que Pedro se dirigiu após ser solto da prisão milagrosamente. O evangelista conhecia bem o Senhor, sobre quem escrevia, e sabia também de quem era a mensagem do qual havia sido escolhido como portador, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, frisando a natureza divina de Jesus, seu serviço como cooperador, e de seu tio Barnabé e do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Mostra sua consciência a respeito da necessidade do cumprimento da ordenança do Senhor aos seus discípulos, conforme o seguinte versículo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Nós percebemos aqui o destaque que nós precisamos ter e reconhecer na vida deste jovem chamado Marcos, que foi muito útil. Mas você percebe aqui que Marcos teve uma família abençoada. Quando o apóstolo Pedro, por exemplo, foi preso e foi solto, a casa que ele estava indo, onde estava acontecendo a oração, era a casa da mãe deste Marcos, que é sobrinho de Barnabé. Veja só a importância quando você tem uma família estruturada. Observação, estava tendo oração, culto na casa de Marcos, ou na casa da mãe de Marcos, orando para que Deus pudesse dar livramento ao apóstolo Pedro. E assim aconteceu. Fale aqui agora com seus alunos sobre a importância de nós termos uma família abençoada, uma família que gosta de oração. E percebemos aqui também, mais uma vez, a união e esse relacionamento entre o apóstolo Pedro e o escritor ao Evangelho de Marcos, porque havia uma conexão, uma unidade. Por isso nós falamos aqui que Marcos possivelmente era filho na fé do apóstolo Pedro. Recebia muitas orientações, é claro, além de Barnabé e o próprio apóstolo Paulo, que do início puxou sua orelha, não gostou porque ele voltou da obra missionária, mas depois foi tudo para a glória de Deus. Porque tem gente que é assim, viu? Começa às vezes vacilando, fazendo algumas coisas erradas, e a liderança precisa puxar a orelha, chamar a atenção, mas também depois se torna um grande homem de Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Vejamos aqui agora. Seus escritos, Marcos demonstra a importância de anunciarmos a palavra. Tanto que, com frequência, ao citar os milagres de Jesus, os discípulos realizavam, Marcos também destaca que eles pregavam e ensinavam a palavra, que os apóstolos tinham como missão pregar,
que os discípulos foram enviados por Jesus de dois em dois pregando arrependimento. Os 12 pregavam ao povo que se arrependessem e os discípulos pregavam por todas as partes. Assim, fica evidenciado que apenas receber o milagre do Senhor aqui na vida terrena não é o mais importante. Precisamos nos tornar também as suas testemunhas quanto à salvação eterna. Um leproso curado começou a pregar. O endemoniado gadareno, após liberto, começou a anunciar em Decápolis. Destacamos aqui que Marcos vai ter sempre aquela preocupação de anunciar, de escrever os milagres de Jesus, mas também que os discípulos, os apóstolos, sempre estavam em missão, pregando e ensinando, deixando assim bastante claro que a missão da igreja é ensinar, pregar, ou seja, discipular, evangelizar, ganhar almas para Cristo. Tem muitas pessoas por aí querendo tão somente milagres, 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 e não evangelizam, não oram, não meditam na palavra, não têm uma preocupação com o ensino e a pregação. Querem tão somente milagres, poderes, mas, de acordo com o Evangelho de Marcos, onde vai estar retratando muitos milagres de Jesus, mas sempre você vai ver a citação, a preocupação para que os discípulos estivessem sempre pregando o evangelho e anunciando a pregação. Precisamos pregar e ensinar para que as pessoas possam adquirir conhecimento. Eu até confesso para ti, as reuniões, os milagres podem chamar o povo. Isso mesmo, se acontecer um milagre na sua igreja, no outro dia vai estar cheio de pessoas. Mas o que converte, o que muda, o que transforma as pessoas não são os milagres. Entenda isso. Não são os milagres que transformam as pessoas, são a palavra. É a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera. Quanto mais nós ouvimos a palavra, somos libertos e nos aproximamos mais de Deus. Não é milagre, é a palavra. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Veja só, se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, que é ser membro, é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Veja só, nós enviamos slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, simulados. E enviamos atividades para que você possa estar estudando, como cartazes, a lição comentada, a lição descomplicada, resumo da lição, artigos, tudo isso para que você possa estar estudando. E enviamos também materiais para que você possa enviar para os seus alunos, como leitura diária em cartaz, em vídeo e também explicada. Enviamos também videochamada, despertadores, atividades para você fazer no encerramento da sua aula, como atividades online, caça-palavras, cruzadinhas, charadas bíblicas, anagramas. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E na descrição desse vídeo também vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro.
O público-alvo, assim como o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas destinadas aos romanos, o evangelista Marcos, segundo estudiosos, pode ter dirigido seu escrito originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento em Roma. No livro Panorama da Bíblia, são apontados no texto os seguintes indícios de que o público a que se destinava Marcos eram os romanos. O tema do sofrimento, o poder de Deus e esperança para o futuro, bem como a explicação de costumes judaicos. A tradução de expressões aramaicas no Evangelho de Marcos é apresentado como características de textos escritos a não-judeus. As menções aos herodianos, grupo partidário romano, e a divisão da noite em 4 vigílias, conforme o sistema romano, também podem ser considerados no contexto de que Marcos destinava seu texto. Professores, presta bastante atenção aqui agora. Cada evangelista, cada escritor do evangelho, seja ele Marcos, Mateus, Lucas e João, cada um escreveu para um público específico, tá ok? Por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus, por isso que sempre vai estar mencionando o Velho Testamento, as leis de Moisés, porque a intenção de Mateus era escrever e explicar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Ok. Nesta lição de hoje, estamos estudando acerca do Evangelho de Marcos, que já aprendemos quem foi esse Marcos. Mas, no entanto, ele escreveu o seu Evangelho para os romanos. Isso mesmo, para os romanos. Por que nós sabemos dessa informação? Por causa das suas características, como foi destacado aqui. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, possivelmente por causa de suas características. Sempre é mencionado Jesus em movimento, em ação, porque assim eram os romanos. Sempre estavam em trabalho, executando, fazendo, muitas das vezes, até com a vida sofrida, muito sofrimento, muitas pelejas. Assim também como Jesus passou perseguição, tanto que Jesus é representado aqui como servo sofredor. Isso fala muito dos romanos, que eram os romanos aqui, o grande império romano que oprimia a todos. Isso mesmo, o império romano estava oprimindo, humilhando, desprezando a todos. E Cristo Jesus ele é representado aqui como servo sofredor. Agora, este Jesus veio para ter salvação e libertação a todos. Mas característica destacada pelo nosso comentarista acerca do Evangelho até aponta as 4 vigílias. E isso é a linguagem romana, já que o escrito foi feito para os romanos, para que eles pudessem crer em Cristo Jesus. Então Marcos aqui vai estar utilizando características, assuntos bem entendidos, bem conhecidos dos romanos, para que eles pudessem assim associar a sua realidade. Então, cada escritor escreveu para um público específico e Marcos escreveu para os romanos. Até aí você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Características do livro. Considerado por especialistas como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Ele é o menor em número de capítulos, tem apenas 16 capítulos. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é vista na citação do capítulo 1 e versículo 2, porque não é o foco dele falar acerca da lei de Moisés. O livro de Marcos também é conhecido como Evangelho do Ministério de Jesus. O evangelista não apresenta nem a genealogia, nem a anunciação, nem o nascimento e nem a infância do mestre, parte logo para a fase adulta de Jesus, com ele iniciando seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Com o poder de síntese que lhe é característico, entre outras passagens da vida de Jesus, Marcos resume todo o relato da tentação em apenas 2 versículos, enquanto os outros evangelistas sinóticos, nesse caso específico, se detêm a mais detalhes. Veja só, aqui agora para você entender as características do escrito, como Marcos escreveu e a sua intenção. Como é o evangelho menor, tem apenas 16 capítulos, você sempre vai ver muitas coisas resumidas,
Por exemplo, se só existisse o Evangelho de Marcos, nós teríamos dificuldade de entender algumas temáticas importantes, como, por exemplo, a tentação de Jesus. Ele resumiu toda a tentação de Jesus em apenas 2 versículos. O Evangelho de Marcos não tem intenção, não tem a preocupação de falar acerca de Jesus como Messias, do nascimento de Jesus, da genealogia de Jesus, comprovar que Jesus é judeu. Por que, pastor, não tem essa preocupação? Porque ele não escreveu, o seu foco, o seu propósito, não foi escrever o seu evangelho para os judeus. Por isso que não há nenhuma preocupação de falar da genealogia de Jesus, da descendência dele como filho de Davi, da infância de Jesus, do nascimento de Jesus. Porque o Evangelho de Marcos é para apresentar Jesus aos romanos. Eu já disse aqui, muito movimento, muito trabalho, povo que não parava. É por isso que Jesus, a história em Marcos, vai iniciar praticamente com Jesus já na fase adulta, iniciando seu ministério sendo batizado. Ou seja, já pronto para o serviço. Observe, o Evangelho de Marcos trata Jesus como servo sofredor. E já no seu início, não vai falar da sua infância, do seu nascimento, não. Já coloca Jesus iniciando o seu ministério, porque ele é o servo sofredor, aquele que sempre está trabalhando, fazendo a vontade do Pai, cumprindo assim a sua missão. Isso aqui para você conversar com seus alunos acerca da característica, da função, do propósito, do objetivo do Evangelho de Marcos escrito para os romanos que não paravam nunca. Assim também como Cristo sempre vai estar em movimento, fazendo alguma coisa, executando algum trabalho, porque este era o seu propósito. Cristo veio esta terra para trabalhar. E você veio esta terra para quê? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos, tá bom? Dando seguimento, vejamos. Há 2 milagres que foram registrados apenas por Marcos. A cura do surdo e gago em Decápolis e a do cego de Betsaida. O livro apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se movia de íntima compaixão pelas pessoas, condoía-se com dureza de seu coração, suspirava em seu espírito, no Getsemane. Ele enfrentou a angústia da morte em oração. Como havia dito o seu discípulo, que padeceria, seria rejeitado, escarnecido, açoitado, entregue para morrer. E assim aconteceu. No capítulo 16, Marcos mostra o fruto do sofrimento de Jesus com júbilo e de sua ressurreição, vencendo a morte. Vencendo a morte. Jesus, no Evangelho de Marcos, vai estar sempre demonstrando a sua fragilidade, as suas dores, seu sofrimento, a sua rejeição, a sua humilhação, o seu condoer-se está próximo do outro, está sentindo a dor do outro, porque Jesus Cristo é tratado como servo sofredor. Jesus Cristo sofrendo, padecendo, sendo humilhado, tudo isso para cumprir a vontade de Deus, para trazer salvação à humanidade e toda a humanidade, não somente para os judeus, mas sim para todos aqueles que nele crer. E sempre vai estar demonstrando os seus discípulos, ensinando e pregando. E aonde está o versículo? Onde todo culto de missão tem que ser lido. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Ainda bem que Marcos escreveu este versículo, que é de suma importância. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Será que nós estamos fazendo isso? Deixa aqui nos comentários e deixa aqui também a sua opinião. Eu preciso saber e converse com a sua turma. Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Você é superintendente da escola bíblica, coordenador, secretário, presta bastante atenção. Nós estamos lançando mais um curso para a gestão do EBD. Isso mesmo, vamos estar fornecendo um curso específico acerca da gestão, como organizar, como melhorar, como conseguir mais alunos estar participando da escola bíblica dominical. Então, se você é gestor, pastor, eu não sou gestor, eu sou professor, mas eu posso tomar esse curso, fica à vontade. Mas vamos falar acerca da gestão, como organizar a EBD de uma forma geral. Se você quiser estudar comigo, deixo aqui meu WhatsApp
Entre em contato e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para assim estudar conosco no curso Descomplicando a Gestão da Escola Bíblica Dominical. Vem estudar conosco. Agora, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Ensino de Jesus em Marcos. Existem muitos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Marcos, assim como nos demais evangelhos. No livro, um dos meios pelos quais o Senhor transmite os seus ensinos são as parábolas do semeador, da candeia, da semente que é plantada e dá fruto, registrada apenas por Marcos, do grão de mostarda e dos lavadores maus. E com muitas parábolas, tais-lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Embora registre poucas parábolas, Marcos oferece a informação da existência de várias outras contadas por Jesus, o que nos faz entender ser esta, na percepção do evangelista, a forma mais comum usada pelo Senhor para transmitir ensinamentos. Os ensinos de Jesus também se faz presente no Evangelho de Marcos em outras ocasiões, principalmente quando alguém questionava ou murmurava os seus feitos. Temas de ensinamento de Jesus: perdão de pecados, jejum, sábado, reino dividido, o que contamina o homem, o maior do reino de Deus, escândalos, divórcio, fé, oração, perdão, pagamento de tributo, sermão profético. Não é à toa que nós estamos falando aqui do Evangelho, que Evangelho significa boas novas. Anote aí, Evangelho significa boas novas. Ou seja, Marcos aqui está falando, escrevendo acerca das boas novas de Cristo, dos ensinamentos, das pregações, das curas, dos milagres, que tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Não é à toa que nós chamamos os evangelhos como a biografia de Jesus. Aquilo que Jesus fez, falou, ensinou, vivenciou, for escrito em 4 evangelhos. E como todo evangelista, Marcos também não foi diferente. Escreveu vários ensinamentos importantes para a vida cristã. Isso mesmo, Marcos, mesmo tratando Jesus como servo sofredor, aquele que sempre estava fazendo alguma coisa, realizando alguma obra, nunca parava, registrou também diversos ensinamentos. Porque sem ensinamento ninguém vai a lugar algum. Precisamos ouvir ensinamento, aprender, ensinar, pregar, viver aquilo que nós pregamos. Então, o evangelista Marcos vai estar escrevendo diversos ensinamentos para que todos pudessem ter esse entendimento. O que é que Jesus Cristo gosta? O que é que Jesus permite fazer? O que é que Jesus não permite fazer? Tudo isso você vai estar descobrindo e sabendo nos evangelhos. Se você é professor aqui e tiver tempo, de acordo com o seu tempo, você pode pegar um ponto desse ou 2 dos ensinamentos de Jesus e conversar com seus juvenis, já que são diversos ensinamentos, como foram citados aqui. Presta atenção. Perdão de pecados, jejum, sábado, reino dividido, o que contamina o homem, o maior do reino de Deus, escândalos, divórcio, fé, oração, perdão, pagamento de tributos, sermão profético. Ou seja, você pode pegar de acordo com o seu tempo e explorar mais um pouquinho um ensinamento desse ou 2 de acordo com a sua turma. Segue a nossa dica, professor. Dando seguimento, vejamos. Em outros assuntos, os seus ensinamentos no livro são sobre o poder para perdoar pecados, o jejum, o sábado, o reino dividido e a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que contamina o homem, o maior no reino dos céus, os escândalos, o divórcio, oração e perdão e pagamento de tributos. Assim como os evangelistas Mateus e Lucas, Marcos também destaca o sermão profético de Jesus, mencionando o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Eu destaquei aqui que o Evangelho de Marcos é um evangelho completo, mesmo tendo apenas 16 capítulos. Você vai ver toda a história de Jesus, curas, milagres, Jesus conversando, Jesus pregando, Jesus ensinando, as parábolas de Jesus. Vai ver também curas, vai ver também milagres, vai ver o sermão profético acerca da sua vinda, da grande tribulação.
Tudo isso é porque o evangelho ele é completo, resumido, sintetizado, mas é completo. Por isso, leia o evangelho de Marcos. Incentive a sua turma a fazer e a estudar o Evangelho de Marcos. Eles vão gostar. Fazer o quê, pastor? Resumo, síntese, para que possa fixar assim o conhecimento. E Deus vai estar falando com você, viu? Se organize, professor. Dando seguimento, vejamos. Conclusão. Por meio da síntese de Marcos sobre muitos eventos, observamos o quão exaustivo era o trabalho de Jesus pregando, orientando seus discípulos, ensinando nas sinagogas, expulsando demônios, curando enfermos, orando de madrugada, evangelizando as aldeias. E quando se retirava para alguma pausa ou descanso necessário, muitas vezes não era possível, pois logo uma multidão o cercava. Entretanto, ao invés de ficar chateado ou se ausentar, mesmo assim, Jesus se compadecia e anunciava-lhe a palavra. Que como nosso bondoso mestre, nós também saibamos escolher as prioridades, servindo a Deus antes de nós mesmos e sempre nos compadecendo do nosso próximo. Que possamos ter a mesma atitude, a mesma compreensão, a mesma vontade, o mesmo serviço, que possamos estar nos doando cada vez mais para o reino de Deus. Que você possa ter tempo para pregar, para anunciar, para falar acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, por gentileza, você lembra que eu falei para você que ia deixar aqui algumas características de uma forma organizada acerca de Jesus, acerca do Evangelho de Marcos? Então, por gentileza, pega aí sua caneta, seu caderno, para fazer as suas anotações. Vou passar agora para vocês algumas características do Evangelho de Marcos. Anote aí de uma forma organizada, tá bom? Primeira característica, é o menor, é o mais curto, tem apenas 16 capítulos. A ênfase está na ação. O livro vai estar dando grande destaque à ação imediata. Por isso que sempre você vai ver escrito imediatamente, logo, fez, ensinou. Isso mostra que é um livro que o seu foco está na ação, tá ok? Anote aí. Jesus também é retratado como servo sofredor, humano, compassivo, mas sempre ativo. Servo sofredor, humano, compassivo e ativo. Pouca ênfase em discursos longos. O foco é nos milagres e no ministério prático de Jesus. Por isso que você não vai ver o foco em ensinamentos longos de Jesus, assim como está descrito lá no sermão profético. Tudo é bastante resumido, porque o foco do Evangelho de Marcos é tratar Jesus como servo sofredor, aquele que sempre estava em ação, prático e executando a vontade do Pai. Vejamos aqui também, público-alvo, os gentios, especificamente os romanos. É por isso que você vai ver todo ensinamento, todo o foco estava voltado para a mentalidade romana. Quem escreveu o Evangelho é aquele chamado de João Marcos. Isso mesmo, é o nome correto dele, é João Marcos. É aquele jovem que saiu encoberto, envolto em um lençol. Lembra dessa história? Lê o seu livro que você vai entender. Também tem mais ainda destaque nos milagres. O Evangelho de Marcos vai estar dando um grande destaque nos milagres realizados por Jesus. Poder e autoridade sobre as doenças, demônios, natureza e a morte. O Evangelho de Marcos sempre vai estar demonstrando a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre doenças, demônios, natureza e até mesmo a morte. ênfase na paixão de Cristo, uma parte significativa. Não é à toa que a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 8, vai estar sempre retratando a cruz de Cristo. É por isso que muitos chamam o Evangelho da Cruz, porque a partir do capítulo 8, você vai ver todo o foco, todo o direcionamento para a cruz de Cristo. Então, o Evangelho de Marcos, ele é conhecido ou reconhecido como Evangelho da Cruz. Por último, o Evangelho que termina anunciando a nossa missão, o nosso dever, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Temos esta missão e precisamos executar tudo segundo a vontade do nosso Deus. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários, crente. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 7, que traz por título
o Evangelho de Marcos. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7 do Juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título o Evangelho de Marcos. Veja só, vou deixar aqui para vocês duas dinâmicas que eu achei sensacional. Você vai gostar, seus alunos vão gostar, vai trazer conhecimento e eles vão estar aplicando assim o que aprenderam. Por isso, assista a nossa dinâmica e aplique na sua turma. E você já sabe, se quiser a nossa dinâmica digitada, acesse ao nosso site Descomplicando a Teologia EBD. Sem demora, fica com a nossa dinâmica. A nossa dinâmica de hoje, viu? Estamos aqui estudando a revista do Juvenis, já estamos na lição de número 7, que traz por título o Evangelho de Marcos. Olha, já estudamos um pouquinho sobre Marcos, quando nós falamos acerca dos evangelhos sinóticos, mas hoje vamos somente falar acerca do Evangelho de Marcos, tá bom? Eu sempre digo a você o seguinte, faça perguntas aos seus alunos, questione seus alunos, para que eles possam estar aprendendo cada vez mais. Mas hoje, na verdade, vou lhe dar uma ideia de uma atividade sensacional, que eu tenho a certeza que vai fazer com que os alunos possam conhecer mais, e também da palavra do Senhor, que essa é a nossa grande intenção. Por exemplo, vai ser um quiz, sabe? Uma série de perguntas e respostas para com seus alunos. Mas você sabe também que você tem várias opções de você fazer essas perguntas e respostas. Não se preocupe não, que eu vou deixar aqui todas as perguntas para você, juntamente com as respostas, viu? Para facilitar a sua vida. É só você copiar e depois passar para seus alunos. Mas a forma que você vai apresentar depende de você. Por exemplo, você pode botar essas perguntas em tiras, colocar dentro de uma bola de assoprar, dá para os alunos vão ter que estourar a bola e depois ler a pergunta e fazer a resposta. Beleza. Você pode fazer também um momento de torta na cara. Beleza. Você pode fazer também, dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Por a sua mesa você coloca uma caneta, por exemplo, e você vai fazer a pergunta. A equipe que souber a resposta, qualquer aluno da equipe, né, que souber a resposta, ela tem que pegar a caneta primeiro e falar. Acertar mais perguntas, será a equipe ganhadora. E você pode distribuir para os seus alunos aquele prêmio abençoado, tá bom? Ou se você quiser, pode fazer não somente assim perguntas avulso. Vamos fazer várias perguntas, vamos ver quem acerta. E quem acertar primeiro, por exemplo. Então existem várias maneiras de você fazer essa atividade, tá bom? Fica a seu critério, usa a sua criatividade, que eu tenho certeza que vai ser melhor do que a minha, tá beleza? Todas essas perguntas, a resposta está no livro de Marcos, tá bom? Deixar bastante claro. Aqui, por exemplo, eu vou deixar a pergunta e vou deixar onde está a resposta, que você também pode pedir que os alunos estejam lendo a resposta. Por exemplo, tá? Qual mensageiro veio para preparar o caminho para o Messias? Josué, Elias, João Batista ou Paulo? A resposta está em Marcos capítulo 1, versículo 2. Você sabe que foi João Batista, viu? Vejamos. E pergunta 2. Como era o batismo feito por João Batista? Nas águas do Rio Jordão, por aspersão, no templo ou nas casas? Marcos capítulo 1, versículo 8 e 9. No Rio Jordão. Para onde Jesus foi após a prisão de João Batista? Para Jerusalém, para Galileia, para Éfeso, para Nazaré? Marcos capítulo 1, versículo 14. Citado em uma parábola, qual é a maior das hortaliças sobre a terra? O agrião, a mostarda, a cidreira ou alface? Marcos capítulo 4, versículo 32 tem a resposta. O que os discípulos perguntaram a Jesus quando a tempestade se levantou no barco? Olha, quanto barco. Mestre, o que vamos fazer? Mestre, não te importas que pereçamos? Olha, mestre, vamos perecer? Mestre, podemos fazer alguma coisa? A resposta é em Marcos capítulo 4, versículo 38. Então são vários questionamentos que você pode fazer aos seus alunos, eles vão estar perguntando, e você pode que eles estejam procurando a resposta na Bíblia Sagrada. Pode até disponibilizar a Bíblia, o importante é que eles acham a resposta, tá bom? Aí agora, no número 6, você pode perguntar também, na rejeição sentida por Jesus, onde o profeta é desonrado? Eita, até isso acontece até hoje, viu? No meio da multidão, na sua terra, entre os parentes de sua casa, no estrangeiro ou na sinagoga? Marcos capítulo 6, versículo 4 tem a resposta. Quem era o marido de Herodias? Era Herodes, o Filipe, amigo de Herodes, o filho de Herodes, o guardião do palácio? Marcos capítulo 6, versículo 17. Compreende qualquer um de uma criança em meu nome,
Letra A meu pai recebe, a mim me recebe, recebe muitos bens, recebe a paz. A resposta está onde, pastor? Marcos capítulo 9, versículo 37. Quem lavrou a carta de divórcio no Velho Testamento? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés? A resposta está onde? Marcos capítulo 10, versículo 4. Complete, o que Deus ajuntou, a lei pode separar, não separe o homem. Deve continuar juntos, sua morte pode separar. Mas a resposta está em Marcos capítulo 10, versículo 9. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar aqui a resposta totalmente para você, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou deixar aqui as perguntas juntamente aonde tem a resposta. Porque atenção que os alunos estejam procurando também a resposta, tá bom? Mas ó, são 15 perguntas, tá bom? São 15 perguntas que eu vou deixar para aqui. Então você tem várias opções de você apresentar aos seus alunos. Cada atividade, você tem várias opções de apresentar ou em tiras, ou em torta na cara, ou perguntas e resposta, ou na bola de assoprar. Fique à vontade para você utilizar a sua criatividade. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Mas a parte do Senhor, que Deus esteja ali abençoando cada vez mais em nome de Jesus. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.